que é sobre parlamento britânico. Muito obrigada. Obrigado, Babá. Bom dia, Rafael. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos que estão nos vendo. Bom dia. Bom dia, pessoal. Esse é um painel muito valioso para nós, porque falar do parlamento inglês é falar da visão arquetípica de parlamento. E, sem muitas delongas, gostaria de fazer a apresentação. A Caroline Maciel é pesquisadora do Observatório, né, para a Qualidade da Lei, teve uma formação complementar na Universidade de Leeds, no Reino Unido, e integra o regulatório RealGov na Stone. O Rafael, por sua vez, doutor e mestre em ciência política na UNB, especialista em políticas de gestão governamental pela ENAP, consultor legislativo, e atualmente ele exerce as funções de coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas da Consultoria do Senado. Então, a palavra é com vocês. Muito obrigada pela participação. Obrigado, Fabiana. Nós gostaríamos de agradecer muito a presença de todos que estão prestigiando este webinar e registrar também que todos que estejam interessados em ter os seus certificados, que façam o registro da sua participação nos chats das plataformas que vocês estão acompanhando. E também de que vocês possam registrar as perguntas que vocês queiram realizar para os palestrantes também pelos chats destas mesmas plataformas. Então, também, como nosso tempo é valioso, nós gostaríamos, então, de passar a palavra para Caroline Maciel, que vai dissertar para a gente sobre o Parlamento Britânico, que é a origem do poder legislativo, né? E também, inclusive, a origem desse formato bicameral do legislativo. Então, Caroline, com você a palavra. Obrigada, professor Rafael. É um prazer estar aqui dentre especialistas de grande renome, né, no Brasil e também professor aí da Universidade de Laval. Então, estamos aqui numa perspectiva bem interessante. Não vou me delongar também nos agradecimentos para a gente poder falar aqui um pouquinho sobre o Parlamento Britânico. Fiz uma apresentação simples, mas para a gente conseguir ter um aparato aqui desse olhar do que a gente pode trazer um pouquinho aqui para a nossa realidade. Inicialmente aqui, só um disclaimer de que quando a gente organizou esse livro e quando, enfim, fomos escrever esse capítulo, foi aqui em coautoria com alguns colegas, e eu queria deixar isso registrado. Estou aqui representando também o trabalho, né, de outras pessoas, acho que isso é importante. Um primeiro ponto aqui é que o Parlamento Britânico ele tem uma força institucional. Então, quando estamos falando aqui de como foi organizado e como foi construída toda essa história, né, desde 1200 e pouco, até antes, né, em alguma perspectiva, mas toda essa história dos atos parlamentares, os acts, né, que foram sendo feitos, as legislações foram construídas para conter o abuso de poder. Então, o parlamento ele já surge como uma resposta a isso, desde a Magna Carta, a Bill of Rights, e a reafirmação disso no Parliament Act de 1911 e de 1949, é sempre nessa perspectiva de que o desenvolvimento da instituição se deu para conter, na época, um monarca que ocupava uma chefia de Estado e de governo, e começa a se afirmar, então, uma ideia de quase soberania do parlamento. E o parlamento ele é soberano tanto em relação ao parlamento anterior, como em relação às demais instituições. O parlamento britânico ele se coloca como o coração do sistema político e e na verdade, até como o guardião da Constituição britânica, que, enfim, a gente tem até alguns equívocos sobre isso em algumas colocações, que não é o fato dela ser não escrita em muitos aspectos, mas há muitas legislações que tratam de aspectos constitucionais e que estão esparsas
no sistema político britânico. Então, isso acontece, existe, né, talvez não um documento formal e único como o nosso, mas existe essa perspectiva de normas não escritas e escritas que precisam ser protegidas, e o parlamento como esse grande guardião. Essa doutrina, né, claro que no decorrer do tempo ela foi sendo flexibilizada e sendo adaptada à realidade, né, da dinâmica de poder britânica. Então, desde uma questão dos próprios, essa dinâmica de ter outros países membros que também tem um processo de devolução, né? Então, a gente tem o caso da Escócia, por exemplo, que aí vem até numa perspectiva de conter um pouco de movimentos separatistas e devolver um pouco desses poderes para essas assembleias, o que já seria aqui numa perspectiva um pouco diferente da gente em relação a assembleias estaduais. Mas, independente disso, isso não reduz, não apequena o parlamento britânico. Isso é trazido como uma perspectiva cultural e uma dinâmica que, em regra, funciona bem. E aqui eu queria falar também um pouquinho da arquitetura, que foi assim um grande mote na nossa organização desse livro, inclusive na capa, né? Porque assim a gente coloca como que isso influencia a posição dos assentos, as tradições, a forma que os parlamentares vão se colocar e vão estar no debate. Isso vai influenciar a qualidade da lei. Então, especificamente no parlamento britânico, a gente tem uma posição ali de oposição e situação sentadas frente a frente, e a gente tem aqui uma ideia de oposição muito organizada, assim, uma liderança de oposição que vai sentar nos frontbenchers, né? Tanto a oposição como o governo frente a frente, justamente para se colocar no debate e conseguir tanto interromper iniciativas ou dar seguimento a elas. E a gente tem aqui uma ideia de shadow cabinet, que inclusive circulou bastante recentemente aqui no nosso país, que é a ideia de, né, na tradição britânica, é a ideia de uma oposição extremamente organizada. É uma oposição que é tão organizada que chega a formar um gabinete de oposição em oposição ao cabinet do governo, né? E aí, pela ideia própria de como o sistema britânico se organiza, a gente tem aqui uma maioria parlamentar que está, né, que faz essa composição e cria o próprio governo. Então, o primeiro-ministro ele recebe esse, vamos dizer assim, voto de confiança e eventualmente, quando também tem o voto de desconfiança, cai também com certa naturalidade no processo, né, legislativo britânico. Então, aqui o Shadow Cabinet é um pouquinho dessa ideia de, não de um gabinete paralelo, mas de um gabinete, vamos dizer assim, das sombras, né? O Speaker, que aqui é um pouquinho da ideia de um membro, um representante apartidário, que está representando o parlamento dentro e fora da instituição, ele traz um pouquinho da força também institucional do parlamento, que independente de partido e nesse sentido assim dinâmico da instituição, o Speaker está lá para representar. Vou dar uma aceleradinha aqui, até já adiantei algumas questões dos outros slides, mas aqui uma peculiaridade muito interessante, é que os ministros do governo, eles não perdem um assento no parlamento. Então, isso a gente tem uma diferença grande aqui do que ocorre aqui no nosso caso, né? Que a gente tem que, muitas vezes, exonerar o ministro para poder voltar a ocupar a casa. Então, a gente tem aqui já essa regra, não há esse medo, né, na simbiose entre executivo e legislativo, porque a dinâmica já tem essa tradição assim muito, muito focada em como isso pode ser feito. E aí eu queria trazer o exemplo um pouquinho da Division, que é um pouquinho da ideia, e é uma regra regimental bastante interessante, que os sagões são divididos e a votação ela é separada conforme você está a favor ou contra uma proposição. Então, você vai entrar de um lado, se você é oposição, isso é uma dinâmica tradicional ali,
ou você vai entrar de outro, e aí a casa é organizada nesse sentido, até para entender se a maioria a gente tem de um lado ou de outro, e nessa perspectiva dinâmica. E aqui a gente percebe um poder fiscalizatório muito mais exacerbado aqui do legislativo britânico, né? Uma preocupação em como os parlamentos aqui e os outros poderes, né, inclusive o executivo, vão estar exercendo essas funções, e a perspectiva do parlamento poder retirar isso e exercer a sua fiscalização mais do que a produção de leis. Apesar da iniciativa legislativa ser até em alguma perspectiva mais ampla do que a nossa, porque empresas e organizações podem trazer, eles não têm esse volume de leis apresentadas ou de produção legislativa. Então, é uma preocupação muito maior aqui com fiscalizar a atuação de outros poderes. E aqui, para dar uma perspectiva aqui sobre essa organização das três instituições, a gente tem o monarca até hoje ligado aí nessa tradição do Royal Assent, que hoje é muito mais uma formalidade, obviamente, não tem uma questão de se opor ao que foi no processo democrático, mas é a Câmara dos Lordes que muitas vezes vai segurar esse ímpeto da Câmara dos Comuns, a grande casa para representante que traz os anseios aí populares, mas muitas vezes a Câmara dos Lordes pode segurar um projeto aí 2 anos, porque há uma composição aí hoje que é muito mais de especialistas. Então, se em algum momento a gente teve ali, e ainda há alguns, né, bispos e outras perspectivas de lordes hereditários, com a modernização do parlamento britânico, isso hoje é uma perspectiva muito mais de especialistas e de um poder judiciário também que se forma dentro dos lordes, a princípio. Então, a função judicial era exercida dentro da Casa Legislativa e, posteriormente, passa a ter uma Suprema Corte, então um controle de constitucionalidade bem diferente dos nossos. Era um pouquinho disso que eu tinha trazido para a gente começar aqui, e aí eu vou passar a palavra para o professor Rafael trazer as considerações e seguimos esse debate. Obrigado pela apresentação, Caroline. Você deu bastante tempo para a gente poder conversar, para a gente explorar um pouco mais o tema do Parlamento Britânico. E o que me chamou muita atenção, inclusive recomendo bastante, pessoal, todos que estão nos vendo, o livro organizado pela professora Fabiana, pela professora Thaís Oliveira e também pela Caroline, que está aqui nos apresentando. Um livro maravilhoso, um livro que sintetiza muitas experiências legislativas e que reflete exatamente o papel dessas normas, o que essas normas refletem em relação à sociedade e como que elas podem induzir o papel dos atores políticos. E o que me chamou muita atenção, Caroline, na sua exposição, e também ao ler o capítulo que vocês organizaram, você fez o capítulo junto com a Marcele Castro e Mariana Rezende, né? É que, apesar de tantas tradições, de ser uma organização fundadora do poder legislativo e de viver e de vivenciar essas tradições, o parlamento britânico passou por muitas transformações, apesar das tradições. Então, as tradições são muito fortes, significativas, mas, a despeito delas, houve muita modernização. Inclusive, a gente percebeu que na era moderna havia ainda há, sim, um bicameralismo ainda um pouco desequilibrado, muito mais favorável à Câmara dos Comuns, aos representantes mesmo, mas hoje nós observamos um papel muito mais interessante e cada vez mais ativo da Câmara dos Lordes, que também se modernizou em relação à democracia. Era uma Câmara que abrigava os nobres, e depois isso foi se desconstituindo. Hoje nós temos uma indicação, uma especialização. Nós tivemos, no início do século, a permissão das mulheres, que são as baronesas, né, na Câmara dos Lordes. Então, a Câmara dos Lordes ela ganhou um papel muito interessante e também cada vez mais revisor.
mais ativo. Ainda nós temos um protagonismo da Câmara dos Comuns, mas a Câmara dos Lordes ela ganhou um pouquinho mais de espaço, reservando, inclusive, um papel interessante para esse equilíbrio bicameral que muitas vezes é salutar em vários regimes. É claro que a gente está falando muito em relação ao nosso regime presidencialista, que precisamos muito desse equilíbrio bicameral para controlar os poderes. Mas no caso do parlamentarismo, onde há fusão dos poderes, a dinâmica é um pouco diferente. Mas foi uma das coisas que me chamou mais atenção, Caroline, essa questão da a tradição ainda mover muito o parlamento britânico, e eu tive a satisfação de visitar o parlamento alguns anos atrás e perceber isso com muita nitidez e também com muita inspiração, mas o parlamento britânico também sofrendo modernização, não, passando por necessárias modernizações, inclusive destacando essa questão do poder judiciário, que era uma atribuição da Câmara dos Lordes, e agora ela gradativamente já está sendo retirada dessa Câmara dos Lordes e tendo uma espécie de Suprema Corte, uma corte ali mediadora, que ainda não faz aquele controle de constitucionalidade como nós conhecemos nos nossos regimes presidencialistas, né? Que existe a questão da soberania do parlamento ainda muito, muito forte, né? Muito determinante. Carolina, eu queria te fazer uma pergunta, para também não tomar o tempo e também, de repente, eventualmente, até para nós recebermos algumas perguntas das pessoas que estão nos assistindo. Em relação, como que você percebe o papel da representação, o papel desses representantes que fazem parte no parlamento, comparativamente com o nosso caso brasileiro? Porque nós percebemos na sua apresentação e no capítulo que você organizou que há uma nítida diferença entre o exercício da representação na Câmara, no Parlamento Britânico, e o exercício da representação no Brasil. Eu queria que você comentasse para a gente alguma coisa sobre isso. Vamos lá, Rafael. Acho que pergunta super pertinente, tá? Aqui a gente tem, primeiro, acho que até para falar um pouquinho do exercício da representação, voltando o olhar um pouco em como que a Câmara dos Comuns é organizada, pelo fato dela ser o lugar onde os parlamentares são eleitos, né, os members of parliament, ela tem a grande tarefa mesmo, é claro que há pouquíssimas exceções, mas ela tem a grande tarefa mesmo de trazer esses projetos, né, de iniciar esses projetos, e aqui, fazendo já um paralelo, a Câmara dos Deputados também tem uma iniciativa, em regra, predominante pelo nosso processo legislativo, mas não é tão limitado assim. O Senado não tem essa limitação no mesmo sentido, porque o Senado também tem a perspectiva, o senador pode apresentar um projeto de uma forma bem mais ampla. E aqui, então, essa questão da iniciativa já traz uma abordagem diferente, porque é o fato de como que a House of Lords, né, ela é montada. Então, enfim, não sei mais, os dados talvez possam estar desatualizados, mas últimos dados que eu tinha, a House of Lords tinha mais de 850 lords membros, e dentre esses lords a gente tem tanto a perspectiva da representação da igreja como de especialistas, e aí eu fazendo um paralelo aqui com a nossa casa, eu entenderia até que a consultoria legislativa, por exemplo, poderia estar ali ocupando assentos numa Câmara que seria aqui, o nosso caso, o Senado, ou seja, totalmente diferente do que a gente tem aqui mesmo, porque a gente teria especialistas com um assento parlamentar. Acho que essa é a grande diferença nesse sentido. E aí tem toda uma questão de indicação de como funciona esse processo, obviamente, né? E como que isso é feito, que aí tem uma dinâmica bem peculiar lá, conforme o tipo de lorde, conforme a especialidade. E então aqui talvez a gente fosse fazer um paralelo, pareceria um pouco também com a nossa Suprema Corte. Então, com a diferença que a gente está falando aqui de um parlamento que está ocupando esse grande protagonismo. E nessa perspectiva aí da representatividade, se a gente olha também para a Suprema Corte, aqui a gente tem dois pontos de diferença, né? Olhando aí, já que tem essa simbiose um pouco maior.
lá, com a criação da Suprema Corte a partir de 2009 e a consolidação de um controle de constitucionalidade nessa outra cultura que é bem mais específica e bastante diferente do que a gente está acostumado aqui, a gente também tem uma intervenção judicial bem menor lá, tanto no processo legislativo como na questão de uma lei ser constitucional ou não. Então, sendo o parlamento soberano, quando uma lei sai, e aí não, a ideia daqui é que o controle a posteriori não precisa acontecer com tanto vigor, porque há uma preocupação, em regra, com essa constitucionalidade, com todas essas tradições e perspectivas no momento anterior. Recentemente, a gente assistiu ao Brexit, né? E aí foi um movimento aí muito colocado na mídia e tudo, e a gente viu que, apesar disso, o parlamento britânico tentou não se tornar pequeno, apesar de toda a dinâmica que foi extremamente difícil e longa. Então, a gente assistiu a um potencial ali de impactos econômicos graves, e o parlamento britânico tentou resgatar isso e fazer esse processo numa forma que fizesse sentido, inclusive levou à derrubada de primeiro-ministro e nova formação de governo. Então, acho que é um exemplo aí para a gente entender um pouquinho como é que essa representatividade pode ser diferente. Excelente, Caroline. São experiências bem diferenciadas mesmo. Nós temos a percepção que a cultura da representação ela é enxergada de diferentes formas. O próprio regimento do parlamento, ele demonstra isso. A sistematicidade que ele propõe, ele já coloca os papéis de diferentes formas. A gente observa aqui no Brasil uma cultura de emissão de proposições extremamente exacerbada. Nós temos uma agenda legislativa aqui gigantesca, uma agenda legislativa que, inclusive, até afoga o próprio exercício da representação dos próprios parlamentares. Enquanto que no parlamento britânico a gente observa que a preocupação dos parlamentares, existe uma preocupação legislativa sim na hora de propor, mas ela é muito filtrada, ela é bastante, tem muita parcimônia nisso. Quem comanda mesmo a agenda legislativa é o gabinete do primeiro-ministro. E a preocupação dos parlamentares britânicos é uma preocupação muito mais relacionada ao debate, a fiscalização e ao debate daquilo que está sendo proposto. Isso chamou muita atenção, tanto no texto de vocês, do livro, como na experiência que eu tive satisfação de ter ao visitar o parlamento. Eles falam com muito orgulho de que o parlamentar, para ser bem visto pelo seu eleitorado, ele tem de estar preparado para o debate. E se ele não participar do debate, em alguma maneira, ele acaba, como a gente diz aqui no Brasil, acaba queimando o seu filme perante o próprio eleitorado. Isso é peculiar. Isso é peculiar porque, inclusive, existe um cientista político, o Ponsby, que classificou, né, o nosso exemplo aqui, o parlamento britânico, como o parlamento arena, ou seja, a arena dos grandes debates, das grandes discussões, do poder da deliberação e dessa fiscalização ser atrelada à qualidade normativa que está sendo colocada. E é algo que a gente ainda não percebe com tanta nitidez no Brasil. É algo que, pelo excesso de agendas, pelo excesso de poder do poder executivo também, nós temos, muitas vezes, debates relevantes que são colocados de lado, e às vezes o excesso de rapidez ao deliberarmos coisas nos deixa a impressão de que apenas estamos carimbando as normas, né? Então é algo que me chamou muito a atenção em relação à cultura legislativa do parlamento britânico relativamente à nossa cultura legislativa. Pessoal, nós estamos aqui partindo para o encerramento do nosso painel. É tão rápido, né, Caroline? Eu queria que você, Caroline, desse algumas palavras finais para que você pudesse fazer esse fechamento do exemplo do parlamento britânico para a gente, e para a gente fazer, então,
esta primeira etapa do nosso webinar, devidamente encerrada com chave de ouro. Obrigada, Rafael. E acho que aqui a grande lição que fica para a gente é que democracia não tem a ver com urgência, não tem a ver com... acho que a gente pode entender desse jeito, né? A gente pode trazer a representatividade de empresas, de cidadãos, enfim, e trazer isso de uma forma que seja mais democrática, mas sem ter esse senso de urgência tão grande. Acho que essa fica a grande lição aqui para nós, para conseguirmos consolidar textos legislativos de maior qualidade e que vão impactar diretamente uma série de setores e fazer um pouco mais essa cultura de Regulatory Impact Assessment, que é muito mais do que um nome, é uma metodologia muito específica. Então, eu acho que essa é a grande lição aqui que o Parlamento Britânico traz para a gente, e com o livro como um todo, se eu puder falar de uma forma assim, mais macro, considerando assim, o papel que ajudei aí nessa coordenação. E eu espero... enfim, que tenha um ótimo debate aqui e vamos seguindo. Um prazer de novo estar aqui com todos vocês. E obrigada, professor professor Rafael e demais consultores e presentes. Nós que agradecemos, Caroline, e para finalizar a nossa participação, muito importante é a tradição associada à modernização e à transformação de uma cultura pela qualidade da norma, pelo poder do debate e do poder da deliberação em favor da democracia. Então, nós passamos agora a palavra para a nossa coordenação. Isso aí. Ou seja, a qualidade do debate pela qualidade dos insumos informacionais que circulam. Por isso é tão importante a produção de dados idôneos em todas as esferas. Sobretudo se nós considerarmos, inclusive, a vigência aí da emenda complementar 109, que deposita sobre o legislativo ainda mais essa preocupação e esse dever em propiciar instrumentos processuais que permitam uma análise realmente mais profunda e um debate que faça sentido. Agradeço a participação de ambos na nossa mesa de abertura